Venha cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa tarde, já nessa noite, né? Que faz essa noite. Quantos estão felizes com Jesus, pode dar uma glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma noite especial, um culto de ação de graças ao nome do Senhor, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Nós estamos aqui para honrar a Deus em primeiro lugar. Então nós vamos prestar o nosso culto de adoração a Deus essa noite, porque Ele merece, Ele é digno de receber. Amém? Vira para o irmão, diga para ele: você está aqui para adorar a Deus? Nós estamos aqui em primeiro lugar para adorar ao nome do Senhor. Um dia especial, qual hoje, pela manhã, nós tivemos o encerramento do nosso mapeamento espiritual, 52 dias por ano, 54 pontos da cidade. Então foi dias cansativos, mas dias de experiências, o dia que nós podemos ver grandes coisas acontecendo. Tenho a certeza que milagres virão sobre essa cidade. Um dia especial também porque no encerramento do nosso mapeamento espiritual nós temos uma noite memorável, onde nós vamos estar devolvendo a chave da cidade ao prefeito Manu, que ainda não chegou, não sei como está, se alguém puder ligar para ver, vai demorar, porque alguns pastores também têm culto, né? Pastor Cid tem aqui, tem culto da igreja dele. Bispo Milton também estava aí, não sei se pessoal, então nós precisamos fazer alguma coisa rápida para também liberar os pastores que trabalham no trabalho de cidade e que envolvem pastores, envolvem igrejas. Então é muito importante a presença dos líderes, Bispo Milton, que é presente com os pastores, o pastor Cid, da igreja presbiteriana renovada, também é tesoureiro, homem que mexe com dinheiro. Amém? Também já foi presidente do Conselho de Pastores por 2 anos, né, pessoal? E eu tive a oportunidade de secretariar ele por 1 ano, então já conhecemos de algumas datas. E se alguém puder informar, por favor, para que nós possamos também, nós temos organização e não podemos ficar esperando até as 8 horas da noite, né? Se não veio, sem problema nenhum, nós vamos adorar a Deus e fazer a nossa parte aqui com o Senhor. Está ligado, né? Nós precisamos de, assim, todas as coisas precisamos ter ordem, precisamos ter decência, principalmente para adorar a Deus, e a responsabilidade dos pastores também, que deixaram suas igrejas e também vão ter que estar ali pastoreando, liberando palavras no domingo. Então, geralmente no domingo dificilmente o pastor ele sai da sua igreja, mas uma noite especial que nós vamos devolver a chave da cidade ao prefeito, que no dia 18 de maio de 2013 ele entregou as chaves da cidade profeticamente na Praça da Matriz, e nós ficamos como pastores responsáveis por orar por um período de 40 dias no ano passado. E eu não sei o que houve, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas. E hoje nós estamos aqui para retratar aquilo que deveria ser feito, mas foi uma data especial porque nós recebemos a direção de Deus no ano passado, no mês de agosto do ano passado, para estar mapeando a cidade de Tatuí, fazendo um mapeamento espiritual. E nós estamos trabalhando desde o mês de agosto até agora, em jejum, em oração, em levantamento de dados de toda a cidade, de como ela iniciou o princípio da cidade. Então foi um trabalho bem desgastante, mas que Deus também sabe todas as coisas. Nós retomamos essa chave e saímos orando por essa cidade, uma chave que foi entregue nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Isso é loucura para muitos, mas nós acreditamos em atos proféticos, nós acreditamos no mundo espiritual, aquilo que é liberado, então não tem como revogar e voltar atrás mais. E a igreja tem autoridade para isso. Então, o prefeito entregou na mão de Jesus. A igreja dessa cidade representa o Senhor Jesus. E nós, como igreja, tomamos essa chave e fomos aí em 54 pontos da cidade, uma chave consagrando essa cidade ao Senhor e guerreando. Foi guerra espiritual. Nós entendemos isso. Quem entende um pouquinho sobre mapeamento espiritual, então foi isso. E hoje, nós achamos por bem o encerramento deste mapeamento também estar devolvendo a chave para que ele possa colocar no gabinete dele e entender que um dia ele entregou essa chave na mão do Senhor Jesus.
Então é uma noite muito importante para nós, na nossa igreja do Senhor, para que nós possamos honrar a Deus e entender que aquilo que é entregado na mão do Senhor, então alguma coisa vai acontecer nessa cidade. Amém? Se as coisas não estão acontecendo até de hoje, é porque Deus sabe todas as coisas. Amém, amados? Amém. Nós vamos aqui continuar adorando ao Senhor. Depois vou trazer uma palavra bem rápida. Vamos receber todos os irmãos. Estamos aí guardando algumas pessoas. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas. E em seguida nós vamos estar ministrando uma palavra bem rápida para que nós possamos entender algo importante, o papel da igreja e o papel de autoridades também constituído por Deus na cidade. A igreja tem que estar ciente de todas essas coisas. Então nós vamos, neste momento, com bastante alegria, adorar o Senhor com o nosso dízimo, as nossas ofertas, as nossas contribuições, porque é um momento que nós adoramos a Deus, quando nós também entregamos o nosso dízimo na casa do Senhor. É um momento de adoração, quando nós estamos ofertando na casa do Senhor. É um momento que nós estamos honrando a Deus e adorando Ele também e dizendo: Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Nós entendemos que o dízimo ele repreende o devorador e as ofertas alçadas ela traz prosperidade para a sua vida. Eu sei que Deus vai abençoar e vai prosperar muito a tua vida no momento em que você for dizimista e que você for ofertante na casa do Senhor, porque nós temos que entregar o nosso dízimo e também temos que ofertar na casa do Senhor. Dízimo somente repreende o devorador. Ofertas alçadas, ela traz prosperidade. Quando há uma conta conjunta em banco, se os dois não assinar, não tem como pagar o cheque. Amém, queridos? Tudo bem, irmão? É assim que funciona. O dízimo e oferta, ela faz com que as janelas do céu se abram e as bênçãos venham sobre a sua vida. Quando nós conseguimos entender tudo isso e abrimos o nosso coração para Deus e começamos a honrá-lo, então certamente o céu se abre e as bênçãos são derramadas sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Nós vamos orar neste momento pelos dízimos, pelas ofertas, pelas contribuições dessa noite e depois nós vamos estar já ministrando uma palavra bem rápida. Nós vamos acender a nossa menorá hoje, também vamos inaugurar a nossa menorá hoje, nós vamos acender, daqui a pouquinho após a entrega das chaves, nós também vamos acender a menorá, que é algo que Deus nos direcionou a fazer para que algo acontecesse. Então nós investimos aí com ofertas alçadas dos irmãos também. Nós gastamos porque nós fizemos, né? Deus tem capacitado algumas pessoas da igreja com alguns talentos e alguns dons especiais. Então nós não pagamos mão de obra, nós gastamos R$2.000 para fazer aquela menorá que está aqui na frente, onde você entra. Hoje ela vai ser acesa, e a partir de hoje, todas as tardes, ela se acende e apaga só pela manhã. Significa que haverá iluminação sobre essa cidade de Tatuí e haverá adoração também sobre essa cidade. Depois eu vou explicar algo profético para vocês a respeito da menorá, para que você possa entender o que nós estamos fazendo. Neste momento nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Pastor Eduardo Soares, vem aqui fazer essa oração, abençoando todo o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pega a tua oferta, teu dízimo, tua oferta, coloca as mãos irmãs, vamos orar. Alado Deus, Senhor Pai, diante da tua presença, eu coloco agora, eu te peço, Senhor, da tua unção, da tua graça, da tua bênção, sobre a vida dos teus filhos, Senhor, teus ofertantes, dizimistas, aqueles que têm um projeto acabado, aqueles que têm se colocado diante do teu coração um propósito, um projeto sobre a tua vida, meu Pai, em ofertar, em agradar a Ti, Senhor, nesse momento. Eu te peço que a bênção do Senhor seja sobre a vida dos teus filhos, venha multiplicar, Senhor, abençoar, Senhor, e que seja bendito, Senhor, tudo o que colocar em tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos. Você pode sair do seu lugar, pode trazer o teu dízimo, a tua oferta, a tua contribuição neste momento.
ministrar a palavra do Senhor, uma palavra bem rápida. Segundo a informação, o prefeito não vem. Está com o filho não médico e não pode vir e vai mandar um representante. Bem, depois nós conversaremos em particular a esse respeito. Mas é algo que nos chateia, né? Isso não pode acontecer. Então, mas tudo bem, Deus sabe todas as coisas e está na mão do Senhor. Amém? Então são coisas que quando nós afirmamos o compromisso, então jamais nós podemos voltar atrás de alguma situação, ou ligar-se, ou retratar-se, ou enviar-se alguém antecipado, avisando também as autoridades que não poderiam estar aqui nessa noite. Porque tudo nós preparamos com carinho para Deus em primeiro lugar. O prefeito pode não vir, as coisas não podem acontecer, mas a pessoa mais importante está aqui, que é Jesus. Amém? A pessoa mais importante é Jesus. Poderia dar a autoridade ou o presidente da República aqui, mas se Jesus não estivesse, certamente não aconteceria nada em nosso meio. E nós estamos aqui para honrar a Deus, honrar o Criador, aquele que é digno de receber a nossa adoração, o nosso culto, e que nós possamos adorar e exaltar aquilo que é digno de honra, de glória e de toda a adoração. Quero aqui também retratar a ausência do apóstolo Paulo de Tarso, onde nós estamos debaixo da sua paternidade. Também não pôde estar conosco hoje, também problemas com enfermidade na tua casa, com seus filhos, que por algum tempo já tem passado por isso. Então ele tinha nos agenda hoje, foi em tudo, e depois de tudo, pela manhã ele viria aqui à tarde e também não pode estar conosco, e desde quinta-feira já tinha me comunicado que não poderia estar conosco também nessa noite. Amém? Mesmo sentado, pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Ageu, capítulo de número 1. E o verso de número 1 a seguir. O livro de Ageu, capítulo 1, verso 1. É um livro meio difícil de achar, né? São considerados profeta menor, não porque profetizam menos, mas pelo conteúdo que ele escreveu. São poucos capítulos. Livro de Ageu, capítulo 1, verso 1 a seguir. Continua sentado, mas com seu coração em pé. Amém? Vira para o irmão de pé, continue sentado com seu coração em pé. Não adianta nada nós colocarmos de pé e o coração estiver sentado. Vamos lá. Livro de Ageu, capítulo 1, verso 1 a seguir, o texto nos diz: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio aí o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Somente este versículo. Amados, redobre a sua atenção por alguns minutos. Quero trazer uma palavra bem rápida e depois nós vamos fazer o que tem que ser feito. O prefeito não está aqui, o presidente do conselho está aqui, alguém está representando, e vai receber essa chave e vai levar e fazer o que tem que ser feito, né? Então nós vamos fazer isso. Mas eu quero aqui nessa noite, neste ano de 2014, nós recebemos uma direção de Deus para que nós estivéssemos vivendo algo importante na nossa vida. Nós acreditamos e cremos em liberações proféticas, em tudo aquilo que nós fazemos e aquilo que nós recebemos de Deus. Nós estamos vivendo o ano profético de Neemias, que é o ano de restauração e o ano de conquista de cidades. É a palavra que nós recebemos. É muito importante nós frisarmos
em todo esse contexto bíblico e entender a palavra de Deus, os acontecimentos e tudo aquilo que aconteceu para que houvesse uma restauração em uma nação inteira. Para que houvesse uma restauração, precisou da intervenção de Deus, para que Deus agisse, para que Deus colocasse as suas mãos e o poder de Deus fosse ali executado através de vidas e pessoas. Nós entendemos que em o ano 586 a.C. acabou-se a nação de Israel, ou seja, o povo judeu, Judá, ela acabou sendo invadida pela Babilônia e o povo foi totalmente destruído, a cidade, algumas pessoas, e foi totalmente desolada este lugar. E nós entendemos que ficou por um período de 70 anos de destruição, onde o povo ficou cativo, preso na Babilônia, por um período de 70 anos. Mas tudo aquilo que Deus fala, Deus coloca data e coloca tempo, e no dia oportuno, no dia que Deus marcou, então todas as coisas acontecem quando Deus fala. Nós vamos entender para que houvesse um processo de restauração a essa nação de Jerusalém, ou seja, a tribo de Judá. Para que houvesse essa restauração, Deus precisou contar com algumas pessoas. Amém? Deus conta com você. Deus não precisa de você. Olha para o irmão que está do teu lado, para que ele entenda, diga para ele: Deus conta com você. Deus não precisa de você. Por que Deus não precisa? Porque a partir do momento que nós falamos para Deus que não queremos fazer alguma coisa para Ele, então Ele levanta outras pessoas para que faça algo no seu lugar. Ninguém é insubstituível. Deus, Ele conta com algumas pessoas e quando alguém aceita o seu desafio, então a primeira coisa que Deus faz é enviar essa pessoa, enviar para um grande projeto. E nós vamos entender, para que houvesse a restauração de Judá, Deus, Ele precisava contar com algumas pessoas. E a primeira pessoa que entende o que Deus quer é um rei chamado Ciro. É um rei que nós consideramos que é o rei da Pérsia. Depois da Babilônia veio o Medo de Pérsia, e este rei, Ciro, então ele recebe uma direção de Deus. Nasce um desejo tão grande no teu coração de construir algo para Deus, de fazer algo para Deus, para honrar a Deus. E o que nasceu no coração dele foi construir um templo para Deus. O templo que foi destruído um dia pela Babilônia, onde Salomão construiu em 7 anos, um templo que chamou a atenção de várias nações que iriam conhecer o teu reinado. O templo que ele tinha construído um dia foi destruído pelo pecado da humanidade, pelo pecado do seu líder, pela idolatria do seu líder, pelas alianças erradas do seu líder. Então o que aconteceu? Babilônia entra e destrói, porque Deus avisa antes que aconteça alguma coisa. Amém, queridos? Deus, Ele falou a Salomão quando construiu e inaugurou aquele templo, e disse: olha, é tudo muito bonito, é tudo belo, mas existe algumas coisas. Se o meu povo pecar, se o meu povo adorar outros deuses, se o meu povo fazer aquilo que é desagradável aos meus olhos e à minha palavra, então todo este lugar ele será destruído um dia. Isso aconteceu porque Deus falou. Deus avisa antes que as coisas aconteçam. Mas aí agora Deus está levantando alguém e dando condições a esse homem, porque ninguém pode fazer nada se ele não tiver condições para realizar alguma coisa. Ciro, ele tinha condições. Ciro estava ali agora com todo o poder na tua mão, com riquezas, e é liberado ali para que o povo de Judá, ou seja, Jerusalém, nós entendemos a divisão de 2 reinos, Israel e Jerusalém. Quando se dividiu isso, Israel invadido pela Síria e Judá invadida pela Babilônia em 586 a.C. Nós entendemos tudo isso biblicamente, cronologicamente, historicamente. Nós conhecemos esse tempo, conhecemos esse período e conhecemos tudo que aconteceu nessa data. Mas Deus está disposto a restaurar essa nação. Deus está disposto a tirar a vergonha deste povo. E quem nasce o desejo no coração, se você pegar o livro de Êxodo, capítulo número 1, você vai entender
Babilônia, o mesmo local onde um dia Salomão construiu um templo para Deus. Então ali começa-se o trabalho, começa-se a restauração. Mas nós entendemos que Ciro não era um cristão. Ciro era o rei da Pérsia. Ele não era rei de Jerusalém. Mas quando Deus ele quer fazer alguma coisa, ele usa o ímpio para abençoar todo o povo. Você perdeu de dar glória a Deus. Quando você entende o que Deus quer fazer na tua vida, e quando nós abrimos o nosso coração para honrar a Deus, às vezes nós queremos fazer alguma coisa, aquele povo talvez orava e dizia: nós queremos voltar. Alguém entendia as profecias, como Daniel, que pegou um dia o livro de Jeremias e Deus lhe falou: chegou o tempo. Chegou o tempo de nós retornarmos. Chegou o tempo do nosso povo voltar à nossa nação. Quem está no Espírito entende aquilo que Deus quer. Quem tem acesso à palavra de Deus entende os propósitos de Deus na tua vida, querido. E você entende que o momento oportuno chegou. Daniel pôde um dia dizer isso, ler o livro de Jeremias e entender: não, 70 anos se passaram, é agora. Alguma coisa vai acontecer, mas quando as pessoas olham pelos olhos humanos, olhos carnais, e dizem: como vamos voltar? Se a cidade está destruída, como iremos restaurar? Se nós não temos condições financeiras, então Deus levanta alguém para enviar este povo para que houvesse uma restauração em Jerusalém. Aleluia! Este povo volta e começa a trabalhar. Este povo volta e começa a reconstruir. Este povo volta com recursos na sua mão. Mas, querido, alguém se levanta também para impedir a obra do Senhor. Mesmo que você tenha recursos na mão, mesmo que você foi enviado e você voltou a sonhar e ter alguns sonhos e projetos na sua vida, alguém vai tentar te impedir e paralisar o teu sonho e o teu projeto. Nós entendemos que neste período que Zorobabel voltou com este povo à primeira deportação, o povo se enfraqueceu. O povo ficou por um período de 7 anos com o tempo parado e ninguém trabalhando. O povo ficou por um período de 7 anos totalmente desatento daquilo que Deus queria para eles. Porque primeiro Deus pediu algo para ele, para que depois fosse restaurado a vida do povo. E o povo inverteu essa situação quando veio a primeira dificuldade, quando veio a primeira luta, quando veio a primeira afronta contra o povo. Alguém se levantando, enviando cartas para o reinário agora, dizendo: olha, eles não têm autorização para reconstruir este templo, eles não têm autorização para restaurar Jerusalém, eles não podem. Diante de toda essa situação, os adversários se levantam. Eles têm que pedir essa restauração, sabe por quê? Porque o nome do Senhor seria glorificado, exaltado ali naquele lugar, porque voltaria a adoração em Jerusalém. Quando vai voltar a adoração e restauração, queridos, sabe o que acontece? O inimigo quer impedir. O inimigo levanta alguém para paralisar, e isso faz com que enfraqueça os braços das pessoas, e eles param de trabalhar. E quando eles param de trabalhar e fazer alguma coisa para Deus, então eles agora querem os seus benefícios. E começam a trabalhar para que as suas casas sejam restauradas. Eles começam a trabalhar agora para que fosse reconstruído rapidamente aquela cidade, mas em primeiro lugar Deus queria algo para ele. E isso fez com que o povo parasse. Sabe quando o povo está parando, sabe o que Deus faz? Deus levanta profetas. Sabe quando a mão dos homens, os governadores que são enviados para alguma coisa, eles param e perdem o ânimo de trabalhar e fazer alguma coisa? Deus então começa a levantar os profetas para ir e dizer: olha, está tudo errado. Querido, a igreja, ela tem que voltar a ser uma igreja profética novamente. A igreja precisa entender, a liberar aquilo que Deus quer. A igreja precisa sair das 4 paredes e ter visão e enxergar algumas situações que acontecem. Porque às vezes, muitas vezes nós ficamos criticando, às vezes nós ficamos apontando os nossos governantes, às vezes nós ficamos apontando e não sabemos a luta que ele está passando, e não sabemos a dificuldade que ele tem enfrentado para governar. Então Deus, o que acontece quando um governo não está bem? A mão do povo se enfraquece. As pessoas não têm ânimo para trabalhar e não têm ânimo para fazer nada para Deus. Querido, quantas vezes nós profetizamos sobre essa cidade dizendo: tatuí a cabeça
quando for levantar os profetas dessa cidade. Quando realmente você ver os erros e profetizar e dizer: precisa-se de restauração, precisa de uma transformação, precisa ser transformado algumas coisas. E sabe o que acontece? Quando os profetas intervêm, então volta-se a trabalhar. Quando Ageu e Zacarias se levantam naquela época e começam a profetizar, e começam a mostrar aonde estão os erros, e começam a mostrar aonde estão as falhas, sabe o que acontece? O povo volta a trabalhar. O povo passa a ter ânimo agora e começa a lutar em todos em uma fé, em todos em uma somente visão, e começa a fazer alguma coisa. Você quer ver essa cidade totalmente transformada? Amém. Quando a igreja de Cristo estiver na mesma visão. Quando a igreja de Cristo entender o que Deus quer para essa cidade. Mas enquanto nós não entendermos o que Deus quer para essa cidade, nós vamos continuar da mesma maneira, da mesma forma, e o nome do Senhor nunca será honrado e glorificado. Porque aquele que governa é aquele que é mais adorado. Aquele que reina é aquele que é mais adorado. Quem tem sido mais adorado aqui nessa cidade? Será que Deus tem sido mais adorado nessa cidade? Seja sincero, querido, Deus não tem sido adorado, a maioria. Infelizmente não, mas nós podemos mudar essa história, essa situação. Quando Deus levantar verdadeiros profetas nessa cidade que não tenham medo, e que tenham visão e que enxergam o que está acontecendo por trás de tudo isso. Porque Deus, Ele divide todas as coisas. E nós precisamos entender, o Zorobabel era um governador, foi ali para governar, foi enviado pela Pérsia para restaurar aquela cidade. E quando a situação estava difícil, quem Deus levantou? Esse dedo aqui você conhece. Você que é aqui da igreja, você conhece. Deus levanta o quê? Um profeta, para que haja uma restauração, para que conclua a obra do Senhor. Isso vai acontecer quando nós entendemos isso. Pode até demorar, mas que vai acontecer, vai acontecer. Pode até ter poucos recursos, mas que vai acontecer, vai acontecer. Quando começou essa restauração deste templo, não tinha tantos recursos assim, porque houve muitas guerras, muitos conflitos. E nós temos vivido isso nessa cidade de Catuí, guerras políticas. Até quem é político, me desculpe pela expressão, mas eu tenho que falar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem para essa cidade. Essa cidade tem enfrentado conflitos políticos, e nós entendemos que por trás de tudo isso há algo espiritual que age, e a igreja precisa se posicionar para romper todas essas barreiras dessa cidade. Porque enquanto nós ficarmos olhando para os problemas políticos da nossa cidade, nós vamos colocar falhas, vamos apontar defeitos e erros dos nossos governantes. Mas sabe o que acontece? Quando é levantado o profeta consegue ouvir a voz de Deus, ele consegue enxergar o que a pessoa comum não enxerga, e ele consegue trazer a solução para o problema. Ageu é levantado neste período de tempo, Zacarias é levantado neste mesmo período de tempo, para trazer ânimo ao povo, dizendo: vamos voltar a trabalhar, vamos fazer alguma coisa para Deus. Cutuca o teu irmão e diga para ele: pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa para Deus nessa cidade. Nós temos condições de fazer alguma coisa para Deus. Tudo bem, queridos? Vou correr aqui. 23 anos depois é restaurado este templo. Salomão construiu em 7 anos. Mas aqueles jovens com poucos recursos foram 23 anos de trabalho, de muitos 7 anos parados sem fazer nada. Vira para o irmão, pega na mão dele e diga: querido, quantos anos vai que você está parado e não faz nada para Deus? Fala, é tempo de se levantar hoje. É tempo de nós fazermos alguma coisa para Deus. Porque quando nós honramos a Deus nessa cidade, alguma coisa vai acontecer. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando nós ficamos brigando, apontando, querido, o nome do Senhor não é honrado, nós não vamos fazer nada para Deus. Chega de ficar parado, bicho. 7 anos já se passaram, ficou ali, não sei quantos anos que a igreja vive esses conflitos, mas agora é tempo de restauração. Amém. Sabe, a primeira coisa que foi restaurada em Jerusalém não foi as casas. A visão do povo era isso, era a casa. As casas apaixonadas que a gente está falando, e as casas bonitas,
é a preocupação do seu bem-estar. Mas Deus falou o que? Primeiro a minha casa. Primeiro faça algo para mim. Primeiro honre a mim aqui neste lugar, porque depois vocês vão ver o que vai acontecer. Então Deus, ele queria algo para ele, mas o povo queria algo para eles. Então por isso tem que ter profeta e falar, está errado. Vamos consertar a casa, vamos voltar a trabalhar, fazer algo para Deus, depois vamos resolver o nosso problema. Alguém está disposto a isso? Amém. Restaurado o tempo depois de 23 anos, o povo começa a adorar. É bom quando tudo é novo, não é, meu espírito? A igreja, a catedral está uma maravilha, uma bênção, né? O povo está naquele gás, vendo alguma coisa acontecer, mas há momentos que o povo vão se acomodando e esfriando. E nesse momento que em Jerusalém, o povo judeu, ou seja, o povo de Judá, quando estava com o templo, ele, uma época da sua vida, começou a se esfriar na fé. E sabe o que Deus faz quando começa a esfriar? Deus levanta alguém para trazer conserto para a casa dele. Aleluia? O templo é restaurado em 23 anos. Mas chegou um tempo que o povo se esfriou. E aí Deus envia quem? Esdras. E Esdras tem que ir lá implantar a lei do Senhor, dizer, vocês estão errados. Há casamentos ilícitos no nosso meio. As ofertas que vocês estão trazendo não é aquilo que agrada a Deus. As coisas estão erradas no nosso meio. Vocês fizeram algo maravilhoso para Deus, mas isso não é o suficiente. Precisa-se de conserto nessa casa. Deus levanta Esdras. Nós entendemos cronologicamente que foi um período de 58 anos depois que Esdras vai lá para colocar a casa do Senhor em ordem. Esdras foi levantado para restaurar a parte religiosa. Pastores, pastor Bispo Milton, pastor Cid, pastores que talvez não estejam aqui, seria importante ouvir isso. Nós fomos levantados para implantar o reino de Deus. Nós fomos levantados nessa cidade para trazer benefícios ao Senhor. Nós fomos levantados nessa cidade para dizer ao povo, conserta a tua vida, você não está fazendo nada que está agradando ao Senhor. E quando Deus mostrar que politicamente está acontecendo alguma coisa, se levanta como um profeta para mudar essa história. Às vezes nós temos confundido muita coisa. Às vezes nós temos querendo tomar lugar e nós governarmos, mas Deus deu outra, ou seja, outra ferramenta na nossa mão. Ou você é um líder religioso, ou você cuida das coisas de Deus, ou você governa. Ou você cuida do povo, ou você cuida da cidadania, ou você vai fazer alguma coisa lá fora. Esdras ele foi enviado por quê? Porque alguma coisa estava errada naquele lugar. E a restauração precisava ser feita. É difícil falar isso, não é? Mas é a realidade, é a verdade. Eu gosto de política, queridos. Eu quero que o prefeito dessa cidade seja um evangélico, seja um cristão. Eu quero que Deus levante um homem de Deus para essa cidade. Quem não gostar disso, o Manu não gostar, o Marquinhos aqui não gostar, é problema deles, mas eu quero isso e tenho orado para isso. Vou falar uma coisa para vocês, se vocês não quiserem. Se vocês não se converterem, vocês vão ficar fora. Amém? Amém. Eu tenho que falar aquilo que Deus quer, nós não podemos ficar analisando, nós precisamos falar a verdade, dizer que Deus está disposto a isso. Deus está disposto a fazer alguma coisa para esta cidade. Deus está disposto a trazer um conserto sobre essa cidade. Deus está disposto a abençoar essa cidade. Deus está disposto a levantar filhos seus dessa nação. Deus está disposto a isso, mas aonde estão eles? Será que nós vamos conseguir enxergar alguém que está preparado para isso? Se não tiver, Deus vai trazer as claras disso e pessoas serão levantadas. Deus foi levantado com um propósito, trazer a restauração ali na parte religiosa, colocar a casa do Senhor em ordem, porque não adianta nada, o tempo está bonito, mas a adoração está incorreta. Não adianta nada, o tempo está bonito, mas as ofertas que estão sendo levadas estão sendo de qualquer maneira, de qualquer forma. Não adianta nada disso. Tudo bem, queridos? Amém. Depois disso, precisava uma restauração para toda a cidade, porque os muros continuavam caídos. Então Deus precisava de alguém, contava com alguém. E agora quem é enviado para restaurar os muros de Jerusalém é Neemias, um mordomo que agora é enviado para ser o governador. Um homem que não nasceu em Judá, um homem que nasceu em época de cativeiro, mesmo ele mesmo. Eles nasceram e tiveram uma outra formação, mas o coração deles estava
voltado para Deus. E eles tiveram um desejo tão grande de fazer algo para Deus, de honrar o nome do Senhor e não aceitar ver aquela cidade totalmente destruída. Então Neemias é enviado para trazer um tempo de restauração. Restauração aonde? As cidades, porque o templo já estava levantado, a adoração já estava acontecendo naquele lugar, mas alguém precisava fechar aquela cidade, alguém precisava cercar aquela cidade, porque uma cidade cercada, ela traz paz e traz segurança aos moradores. E Neemias ele foi enviado para isso. E quando ele é enviado para isso, levanta 3 adversários, já vou encerrar, que se chama Sambalá, Tobias e Gesem. Quando alguém é levantado por Deus para restaurar uma cidade, os inimigos se levantam e eles tentam de todos os meios e formas impedir esta restauração. Quando Neemias é enviado, então se levantam esses 3 homens. Sambalá, nós vamos entender que este homem, ele tem uma descendência, e ele vem da descendência de Moab. E vem também Tobias, que também vem da descendência dos Amonitas. E também vem Gesem, que vem também para impedir essa restauração. E que ele vem da descendência árabes, ou seja, de árabes, que são chamados arábios, que eram pessoas que viviam no deserto da Arábia, mas que se levantou para impedir que aquela cidade fosse totalmente restaurada. Porque uma cidade cercada é uma cidade que tem segurança, é uma cidade que tem paz, é uma cidade que está segura em Deus. Tudo isso aconteceu neste período, e nós vamos entender que Sambalá, Tobias, ou seja, Amonitas e Moabitas, eles vêm da descendência, dessas 2 descendências que vêm, ou seja, de uma ligação, de um incesto que aconteceu na família, das filhas de Ló com Ló, que veio dessas 2 descendências. E olhando para este lado de Gesem, eles tinham um parentesco também, eles eram árabes, ou seja, eram pessoas que tinham uma descendência, pessoas misturadas, uma descendência misturada. Todos eles se unem para atrapalhar um projeto que estava no coração de Deus. Todos eles se levantam para impedir essa obra. Nós vamos entender que os Amonitas ele tem uma ligação, até mesmo com Abraão, que são primos. Abraão ele é sobrinho, Ló é sobrinho de Abraão. Há uma ligação parentesca. E nós vemos que lá na frente vem uma guerra e vem um problema. E eu quero explicar para você, para encerrar a mensagem. Este problema que estava acontecendo aqui entre Sambalá, Tobias e Gesem contra Neemias era um problema político, onde politicamente eles queriam impedir a restauração daquela cidade, porque Sambalá vem de uma descendência também dos samaritanos, onde Samaria já tinha sido destruída, a Síria já tinha acabado com este povo, mas alguma coisa ficou nas mãos deles, alguns impostos ficou na mão deles. Agora aquele povo pequeno do Espírito, aquele povo insignificante, judeus que por 70 anos foram escravos na Babilônia, e depois Medos e Persas assume a nação, ele continua ali preso. Agora aquele povo insignificante, um povo que estava totalmente desprezado, nenhum homem se lembrou deles, mas Deus lembrou deles. Amém. Eu quero liberar profeticamente aqui nessa noite, como profeta de Deus nesse altar. Deus vai se lembrar do teu povo aqui nessa cidade. Amém. Coisas sobrenaturais irão acontecer. Amém. Pode estar acontecendo guerras e conflitos, mas quando Deus quer realizar alguma coisa, Ele levanta um que é teu, para trazer honras e glórias ao nome dEle. Há esta guerra, sabe por quê? Porque os impostos já não iam mais para Síria, os impostos já não iam mais para Pérsia, os impostos já não iam mais para Medos. Então uma briga política dizendo: não deixe este povo construir, não deixe este povo cercar a cidade, porque se ele cercar a cidade, já não vai mais impostos para vocês. Vocês têm que parar eles. Você viu quem queria derrubar? Um grau de parentesco. Pessoas que tinham uma ligação, mas Deus está dizendo não. Quando alguém entende o que Deus quer fazer, então você vai ter uma visão diferente. Você não vai dar lado, não vai dar ouvido para o inimigo. Você não vai ouvir a voz de Sambalá, Tobias, Gesem, aqueles que vêm te pressionando, dizendo: olha, vocês vão parar, vocês são um povinho. Por muitas décadas, a igreja de Cristo aqui nessa terra, ela foi chamada como um povinho.
que nós vamos devolver a chave da cidade. E nós vamos também entregar essa placa. Fiquei triste pelo prefeito não estar aqui. Sinceramente, fiquei triste. Porque nós nos preparamos para isso. E é difícil, eu não sei o que aconteceu, o filho está doente, mas como nós como cristão, eu não faria isso. Eu deixava minha esposa para último minuto, eu ia lá fazer o que. Me desculpa pela franqueza, tá? Me desculpa pela minha. Às vezes eu falo a verdade e eu tenho que expressar isso. Por isso que muitas vezes eu sou odiado por isso. Porque desde a minha criação, a minha cultura que eu vim, eu sempre aprendi a falar a verdade. Ou seja em altar, ou seja em qualquer lugar, por isso que eu acho que ele nessa mesma linhagem. Não é? Nós não podemos. Eu sei que é um problema difícil, mas eu sei que eu vou lá fazer o que Deus quer, porque eu prometi alguma coisa para Deus, não foi prometido para a obra, não foi prometido para mim, não foi prometido para conselho. Está aqui eu fazia alguma coisa. Mas tudo bem, ele não é cristão, ele não tem a mesma visão que nós. E eu vou continuar amando ele da mesma maneira. É Marta, né? Eu vou continuar amando ele da mesma maneira. Vou continuar orando por ele da mesma forma, tá? Vou continuar intercedendo para que o governo dele nessa cidade seja de sucesso. Amém. Desse jeito que ele não conseguiu uma coisa, mas que a partir de hoje as portas se abrem. Amém. E alguma coisa sobrenatural aconteça no governo dessa cidade. Porque nós, como igreja, não podemos aceitar isso. Porque quando o governo não vai bem, quem sofre é o povo. É a população que sofre. E nós não podemos aceitar isso. Estou chateado sim, mas isso já passa já. Amém? E nós fazemos com tanto carinho, né? E a honra é para Deus. A honra é para Deus. E nós vamos aqui devolver esta chave. Vamos entregar aqui uma placa também memorial que aconteceu no ano passado, no dia 18 de maio de 2013, que foi entregue essa chave da cidade e hoje nós vamos devolver. E nós oramos, consagramos, tivemos por 52 pontos da cidade aqui, 54 pontos, orando, consagrando a Deus. E fizemos essa placa também, chamando memorial. E como é uma cerimônia civil também, seria importante nós também cantarmos o hino nacional brasileiro, porque é algo que representa a cidade de Tatuí, é algo também que representa os governantes dessa cidade. Tatuí não é uma nação, é considerada a capital da música, é isso? E eu acho por bem nós podemos estar aí cantando o hino nacional e depois nós vamos estar subindo aqui ao altar, o Bispo Milton, a sua equipe, o Marcos Fábio, que vai estar representando o prefeito da cidade. E depois disso nós vamos dar continuidade e vamos acender a nossa menorá. Os irmãos que têm compromisso, como o Bispo Milton tem, o pastor Sidney também tem o seu compromisso. Eles ficam à vontade para se retirar e nós sentimos honrados aqui. O Bispo Milton se coloca de pé. O Bispo é da igreja evangélica quadrangular, que coordena aí várias igrejas da região e também é o presidente do Conselho de Pastores da cidade de Tatuí. Me sinto honrado em recebê-lo aqui nessa noite, representando todos os pastores aqui dessa cidade. Que Deus abençoe. Obrigado, Bispo, por estar conosco. Que Deus te abençoe. Pastor Sidney, da Igreja Presbiteriana Renovada, se coloca de pé, sua esposa, pastora, também é o tesoureiro do Bispo Milton, que cuida da parte financeira e também nos honra aqui nessa noite, onde está aqui nesse momento tão especial, que é um trabalho que envolve igrejas, né, de toda a cidade. Que Deus abençoe. Tudo ok aí? Eu gostaria de chamar aqui o Bispo Marcos Fábio, os pastores também, que pudesse estar subindo aqui no altar. Após eles subirem, a igreja, por favor, se coloque em pé. Nós vamos estar cantando o hino nacional e em seguida nós vamos estar devolvendo a chave da cidade. Se tiver tudo ok, vamos soltar.
Enquanto não entra, você pode glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus. Se não entrar, o Bispo Guto canta aqui para nós. Girando